O que torna um homem impuro não é aquilo que vem de fora, mas aquilo que sai do seu interior. Nosso Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar hoje que não são os alimentos, a bebida ou a comida que tornam um homem impuro, mas é aquilo que sai do seu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos meditar hoje sobre este ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo está no capítulo 7 do Evangelho de São Marcos, versículos 14 a 23. E diz assim: Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Então, meus queridos, aqui a gente precisa primeiramente meditar que o povo de Deus no Antigo Testamento, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, eles receberam estas leis do próprio Deus, receberam essas leis, essas regras, esses preceitos, para que eles cumprindo, eles fossem se purificando, fossem se balizando. Deus queria balizar, Deus queria ensinar, Deus queria levá-los à obediência, Deus queria preparar este povo e por isso Deus deu estes preceitos dos alimentos, para que eles não comessem alguns alimentos, porque esses alimentos tornariam esse povo impuro. Mas com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, é como se o Senhor dissesse: todos os alimentos agora são puros. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês a verdadeira finalidade deste cumprir preceitos, que é o amor a Deus e ao próximo. O que faz com que vocês estejam puros é o que vocês praticam, o que vocês vivem. O que torna vocês impuros também é o que vocês praticam, o que vocês vivem, as suas intenções, o que sai do seu coração. Então não são mais alimentos que tornam as pessoas impuras, mas aquilo que brota do seu coração, as suas inclinações, as suas concupiscências. Como lidar com tudo isso, com essa tendência que nós temos a fazer o mal, a fazer os assassínios, as blasfêmias, as calúnias, as maledicências. E o Senhor enumera aqui tantas coisas que saem, que brotam do nosso coração, infelizmente desordenado por conta do pecado original. Então o Senhor está dizendo: o que torna um homem impuro é o que sai do seu coração. Em outra parte do Evangelho nós lemos que aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então nós precisamos alicerçar o nosso coração nas coisas do alto, nas coisas de Deus, nos ocupar com as coisas de Deus, termos sempre Deus aos nossos olhos, não perdermos a fé, não perdermos o verdadeiro sentido de nossas vidas, que é o amar e servir a Deus, para que então possamos combater todas essas concupiscências, todas essas inclinações e não nos tornarmos impuros. Por quê? Porque antes mesmo de nós praticarmos tudo isso que o Evangelho nos propõe, nós já concebemos todas essas maldades em nossos corações. Então a gente precisa combater na raiz, nos ocupando, nos doando pelas coisas do alto, em Deus, por Deus, com Deus,
Então, este evangelho muito importante para nós, neste momento, para realçar, né, o que torna um homem verdadeiramente impuro, o que rompe com a amizade de nosso Senhor Jesus Cristo, é tudo aquilo que brota do nosso coração. Portanto, vigiemos, meus irmãos, vigiemos, coloquemos sempre, peçamos sempre em oração para que Deus nos capacite e nos dê a graça de nos corrigir, de combater com a sua graça as nossas concupiscências, as nossas más inclinações. Amém.